Primeiramente, vamos citar lá no artigo 5º as características das autarquias. Primeiramente, eu chamo a atenção que no nosso concurso há necessidade, principalmente em lei de responsabilidade fiscal, de vocês lerem o artigo na sua essência, porque a prova é, pega o artigo, tira uma palavrinha e coloca outra. Tira uma palavrinha e coloca outra, muitas das vezes. Esse ano a prova até deu uma mudadinha com relação a isso. Eles colocaram até umas questõezinhas diferentes, que depois a gente, no decorrer do curso, vai comentar. Uma eu vou mostrar para vocês aqui muitas questões de concursos anteriores, muitas questões de concursos anteriores, questãozinha de prova da FCC, a que foi anulada era uma questão da ESAF, que caiu em 2002, 2003, e curioso que na ESAF não foi anulada essa questão, na nossa, a banca anulou. Agora, questões que na minha visão tinham que ser anuladas e não foram. Questões que não estavam no edital, que teve uma aqui que foi, porra, palhaçada, meu irmão. Com a inscrição do crédito da Fazenda Pública em dívida ativa, lava-se o termo de inscrição da dívida ativa. O que isso tem a ver com contabilidade? No qual é necessário, essa questão era uma questão da FGV, eu busco esses negócios todos, caiu em 2008, no entanto, essa questão tem um decreto específico para ela, que não está no nosso edital. Aí eu fiz o recurso pedindo alunação, mas não anularam. Por quê? Porque tem um livro que está na nossa bibliografia que tem essa porcaria. Aí eles se aproveitam disso, né? Eles se aproveitam disso. Mas, em verdade, a questão deveria ser anulada, nesse sentido que o termo de inscrição da dívida ativa, o documento formal deve ter o quê? A quantia, a data, o valor, a origem, o nome do devedor. É o concurso público, né? Eles, às vezes, têm que botar umas questõezinhas para eliminar o candidato. Bom, e nos concursos anteriores, o que era explorado são essas características. Da autarquia, serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar característica da autarquia, atividade típica da administração pública. A autarquia não vai fazer atividades, serviços de exploração econômica, como a Petrobras faz, não vai fazer. Atividade típica da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Está lá no Decreto-Lei 200, artigo 5, inciso 1º. Características. Criação. Lei específica cria, organizadas por decreto, regulamento ou estatuto. Personalidade jurídica, direito público. É a que distingue das demais entidades da administração indireta. Perguntou na questão de concurso, a entidade que tem como personalidade jurídica direito público, autarquia. Atividade, ela desempenha atividade típica do Estado. Características da autarquia, por ser de direito público, os bens são impenhoráveis. Capital, exclusivamente público. Pessoal, pode ser estatutário ou seletista. A autarquia pode ser estatutário ou seletista. Essa alteração ocorreu, veio pela Constituição, não é nem pelo decreto. Privilégio tributário, possui imunidade de imposto sobre patrimônio e renda, também é assunto que vem lá da Constituição, que a gente busca para inserir aqui no material. Forma societária, não é o caso, não é LTDA, autarquia, não é uma sociedade anônima, é direito público, né? Não há controle, não há regras licitatórias. Nós vamos ver que as autarquias estão sujeitas às regras licitatórias,
A autarquia é sujeita a regras licitatórias, não existe regulamento próprio para a autarquia, essa possibilidade. As outras são sujeitas, mas elas podem publicar um regulamento próprio. Foi o que aconteceu com a Petrobras. Exemplos que não vêm caindo também, normalmente não cai exemplos no concurso, cai as características, mas aqui no material, na apostilinha, eu coloco alguns exemplos. INSS, OAB, Banco Central do Brasil, entre outros. Conselho Federal de Contabilidade, CVM. Então, essas são as características das autarquias. Com a criação das agências reguladoras, nós temos aqui uma autarquia, as agências reguladoras se enquadram dentro da administração direta, exemplos de autarquia, mas são autarquias chamadas de regime especial. Elas exercem poder normativo sobre as concessões e permissões do serviço público. Exemplos de agências reguladoras, nós temos a ANP, a ANS, Agência Nacional, Anvisa, Anatel. Então, as agências reguladoras, que foram criadas após a formação do decreto, após até mesmo a Constituição, elas se enquadram na administração indireta, no grupo específico de autarquias, mas são umas autarquias especiais, mas no concurso público, agência reguladora, autarquia. Característica da empresa pública. Primeiro eu boto o artigo. Personalidade jurídica de direito privado. Começou aí a distinção. Essas particularidades que o concurso explora. Em verdinho, outra característica da empresa pública. Capital exclusivo da União. Autarquia também é capital exclusivo da União. Empresa pública também é capital exclusivo da União. Mas vamos ver que sociedade de economia mista existe essa distinção. Criada por lei para a exploração de atividade econômica, não é atividade típica de Estado, que o governo seja levado a exercer por contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer forma admitida em direito. É empresa privada, nós temos formas societárias. Uma empresa privada tem que saber o que ela é. LTDA, microempresa, pequena empresa, qual é a forma societária dessa empresa. Então, as características que é explorado em concurso. Lei específica autoriza. Então, eu tenho um slide aqui. Cria e autoriza, nós vamos ter essa distinção. A princípio, autarquias são criadas por lei. Empresas públicas são autorizadas por lei e criadas por decreto. Em verdade, a empresa pública e sociedade de economia mista, segundo os professores de direito administrativo, na criação do órgão já tem que haver a previsão dessa descentralização para ela ter esse decreto para a sua abertura. Diferente da autarquia, porque a autarquia é direito público. Direito público requer uma atenção especial. Nosso concurso não explora esse detalhe. Personalidade jurídica, segundo o Decreto-Lei 200, direito privado. Atividades, serviços públicos, exploração de atividade econômica. Os bens já são penhoráveis. O capital da autarquia, exclusivamente público. Pessoal, não tem estatutário da empresa pública, todos seletistas. Privilégio tributário não possui, itens que eu busquei lá da Constituição. Forma societária, qualquer forma admitida em direito, sociedade anônima, LTDA, entre outras. Controle, não há hierarquia, apenas subordinação e controle da legalidade, ou seja, toda a empresa pública, como a sociedade de economia mista, ela é sempre vinculada a um órgão. A empresa pública da área de Desculpa.
Se for o caso da área de educação, ela é vinculada ao Ministério da Educação, assim por diante. Mas não há hierarquia, pois essas empresas públicas elas têm a função de descentralização administrativa. Elas têm que ter a liberdade de atuação. Isso, claro, no regulamento, né? A gente sabe que politicamente elas são dominadas e nós vimos isso nesses anos aí de governo anterior. Regras licitatórias, regra licitatória é constitucional, mas elas podem editar regras próprias, elas podem editar regulamentos próprios. Assim está previsto no artigo 119 da Lei 866, fato que não ocorreu na autarquia. A autarquia não existe essa possibilidade. Empresa pública pode editar normas próprias específicas, que não entrem em confronto com as normas gerais das leis de licitação. Alguns exemplos: Nossa Embel, empresa de material bélico do Exército; Caixa Econômica Federal, empresa pública; Infraero, Casa da Moeda do Brasil, Correios, são exemplos de empresas públicas. Agora vamos chamar a atenção dos detalhes do confronto: empresa pública e sociedade de economia mista. Personalidade jurídica mesma. Atividade também, elas são equivalentes. Agora, primeiro, forma societária, somente sociedade anônima. Primeira característica. E segunda característica, capital, a maioria da União, não é exclusivamente público. O capital, a regra é 50%, mais de 50% de ações ordinárias pertencente à União. A União, no caso do Decreto-Lei 200, aos estados ou municípios, se assim tiverem. Características. Nosso concurso explora: lei específica autoriza, organizada por decreto, regulamento ou estatuto. Personalidade jurídica, direito privado. Atividade, exploração de atividade econômica. Bens são penhoráveis. Capital, público ou privado. No entanto, maioria do capital com direito a voto tem que pertencer ao Estado. Pessoal é seletista. Petrobras, nós temos aqui o maior exemplo. Pessoal seletista. Privilégio tributário não possui. Forma societária, ó, a grande distinção para a empresa pública: somente sociedade anônima. Controle também não há. Regras licitatórias, sujeita, mas com regras próprias. Exemplos: Banco do Brasil, Petrobras, Sabesp, Eletrobras, entre outras. Essas são as características da autarquia. Antes de entrar no detalhe de lei específica, cria e autoriza, vamos receber aqui o nosso amigo coordenador-geral, o professor Joelson. Bom, lá no artigo 37, 19 da Constituição, inciso 19 da Constituição, eu busquei esse respaldo que somente lei específica poderá criar autarquia e autorizar instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Isto está na Constituição Federal e o estudo dessa distinção é que não vem sendo abordado no concurso, no nosso concurso público. Então, por favor, não explorem. Acreditem, nós estamos aqui para orientá-los nesse sentido. Algumas diferenças que nós vimos de empresas públicas e sociedade de economia mista, vou colocar esse slide aqui, porque na hora da prova eu acredito muito no usar todas as funções nossas de estudo: leitura, visualização, vai que ajuda vocês a dar um flash na mente de vocês na hora que estiverem fazendo a prova. Empresas públicas, a grande distinção no que tange ao capital social: 100% público.
Sociedade de economia mista, mais de que 100% público das ações ordinárias, aquelas com direito a voto. Está aqui um item que o concurso explora. Forma societária, também o concurso explora essa distinção, pois empresa pública admite-se todas as formas societárias. Sociedade de economia mista, somente sociedade anônima. Somente sociedade anônima. Fundações públicas. A última entidade que nós vamos bater e fechar o assunto de administração, de estrutura administrativa, com alguns exercícios. Personalidade jurídica de direito privado. Não é atividade econômica. Sem fins lucrativos. Para atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades públicas, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos órgãos de direção e funcionamento custeado pela União ou outras fontes. Capital, segundo o Decreto-Lei 200, União, Estado ou município, que o decreto aplica-se à União, Estados ou município, ou outras fontes. Então, primeiramente, eu mostro o artigo e vamos às características. Lei específica autoriza, conforme nós vimos na Constituição, artigo 37. Personalidade jurídica, aí aqui, ó, eu coloco duas características. A primeira que é do decreto, e nós vimos lá o decreto bem enfático. Direito privado. No entanto, a Constituição de 88 criou as chamadas fundações autárquicas. São as fundações de direito público. Essas têm um capital exclusivamente público. Exclusivamente público. É a atenção que vocês têm que ter na hora do concurso. No entanto, a característica do nosso concurso, pergunta direta, a pergunta foi direta, sem estar no enunciado a base legal para tanto. Fundação pública de direito privado. Base Decreto-Lei 200. Agora, se o concurso público, no enunciado, no nosso, vier dando ênfase, segundo a Constituição, fundação pública de direito público. Aí nós vamos ver que, para tanto, vai ter algumas distinções. As atividades sem fins lucrativos aplicadas na educação e assistência social. Os bens são impenhoráveis. Para o Decreto-Lei 200, sendo a fundação pública de direito privado, o capital é misto. 50% da União ou dos Estados, desculpe, e o restante pode ser de entidades privadas. Se for a fundação pública, a lei que autoriza, for der característica dela como fundação pública, como as universidades são fundações. Ela deve ter capital exclusivamente público. Capital exclusivamente público. É a distinção. Mas, para tanto, o concurso, no enunciado, ele tem que ensejar, no nosso específico, ele tem que dar essas características no enunciado. Pessoal seletista, segundo o artigo 37 da Constituição, tem privilégio tributário, independente se é privado ou público, já possui privilégio tributário específico na Constituição. Forma societária não é o caso. Controle não é hierarquia. Regras licitatórias sujeita, mas podem editar regulamentos próprios. Alguns exemplos: Fundação Osório, FUNAI, UNB, IBGE também, entre outros. IBGE tem duas vertentes, de empresa pública e fundação pública. Ela tem 2 CNPJs. Bom, a princípio,
eu alerto que as fundações autárquicas são aquelas instituídas e mantidas pelo poder público. Essas possuem personalidade jurídica de direito público conforme a Constituição. Esse é o detalhe que eu alerto para vocês com o que tange às fundações. As fundações têm que ter esse cuidado no enunciado da questão. No enunciado da questão. Na apostila, conforme nós vimos, ainda pode-se descentralizar os serviços públicos por intermédio de concessionárias, permissionárias e autorizatárias. No entanto, não são parte da administração indireta. Vocês descentralizam o serviço de transporte para a Supervia. A Supervia não faz parte da administração indireta. Ela faz um serviço público que é de transporte de massa, mas ela não faz parte da administração direta. Faz por intermédio de concessão. Características: serviço público de competência de administração transferido para a iniciativa privada. Repare, iniciativa privada, totalmente privado. Não fazem parte da administração indireta, são serviços delegados ao setor privado. Então, com isso, encerramos o que nós tínhamos que passar para o nosso concurso de oficial, de contador do Exército, o que vocês devem ter de estudo de estrutura administrativa. E para consolidar essa parte, coloquei algumas questões para a gente bater o detalhe que, como o Joelson chamou a atenção. Concurso público é detalhe de questão.